E neste Jornal de Domingo sigo agora até São Vicente ao encontro do Ministro do Mar, Abrão Vicente. Muito boa noite, Sr. Ministro. Obrigado pela sua disponibilidade. Desde a quinta-feira estamos a ouvir muitos utentes a reclamar pelo preço dos transportes marítimos. Principalmente os utentes que usam as carrinhas, as viaturas, para fazer negócio entre Fogo, Santiago ou entre São Vicente e Santo Antão. E hoje também ouvi o Ministro Jorge Santos, a partir de Paris, a falar de um erro de cálculo, que esta subida deveria ser até os 15%. Neste momento, há alguma possibilidade do Governo rever estas tarifas? Muito boa noite, Marco. Antes de mais, muito obrigado à RTC e à TCV pela oportunidade que me dão de entrar em direto a partir de São Vicente e, de certa forma, colocar alguma água nesta fervura, digamos assim. Bom, antes de mais, não há nenhum erro de cálculo. Aqui temos uma base de cálculo que tem a ver com a introdução de novas tarifas, levando em conta a cubicagem e o peso das viaturas, ou seja, das cargas em geral. O que aconteceu foi que na aplicação dessas novas taxas, a nova informação que nós obtivemos é que na linha Mindelo-Porto Novo, tradicionalmente os dois operadores, pelo elevado nível de concorrência, não aplicavam as taxas da tabela de 2016. De 2006, que foram a última atualização. Isso criou, de certa forma, algum ruído a partir do momento que se começou a ter figuras não oficiais nas redes sociais a fazer o cálculo taxativo de acordo com aquilo que foram as tabelas publicadas nas nossas redes sociais e no boletim oficial. O que nós decidimos a partir de agora, ontem tivemos uma longa reunião entre o Primeiro-Ministro e os ministros que têm tutela de áreas económicas e decidimos três pontos fundamentais. Primeiro, manter as tarifas relativamente ao bilhete de passagem dos passageiros, que, como a lista publicada, nenhum aumento é superior a 20%, eu creio que não há polémica nesse aspecto. Segundo ponto, decidimos suspender a aplicação das tarifas de carga para uma melhor concertação e afinação com os armadores, tal como vi. Isto está-me a querer dizer o quê? As tarifas que foram apresentadas na quinta-feira não têm validade e vão apresentar novas tarifas? Não. O despacho continua com validade. O que nós vamos fazer aqui é, de facto, assumir uma marcha atrás no que toca às tarifas para carga. Porque, claramente, há aqui uma disfunção notada na linha Porto Novo-São Vicente, que faz com que a aplicação taxativa da cubicagem do peso faça, de facto, que o aumento seja, em alguns casos, superior o valor mais alto que eu tenho aqui, superior a 329%. Algo que claramente nós compreendemos, tanto o posicionamento dos presidentes da Câmara de Porto Novo, que estão em legítima defesa dos interesses da ilha, dos operadores de transporte de viaturas, que claramente este impacto é demasiado grande para se encaixar de uma só vez nas operações. Então porquê que o Governo avançou com esta medida? Nós, como aqui eu disse, Marco, nós calculamos, temos um estudo de impacto e um estudo que nos mostra que em nenhum caso este aumento seria superior a 40%, partindo do princípio que os preços praticados anteriormente partiam também de uma base de aplicação de peso e cubicagem. Não havendo essa prática, repara, a tabela que foi divulgada nas redes sociais e assumida num certo momento pelo navio Nosferi e pelo Cabo Verde Interiores através do navio Chiquinho, estavam muito abaixo do valor total da aplicação da cubicagem e do peso. Isso significa que os próprios operadores têm a consciência que o aumento brutal e a aplicação taxativo da cubicagem na linha Santo Antão-São Vicente pode ser prejudicial para as próprias operadoras. E é nessa perspectiva que nós encontramos um consenso entre as duas operadoras que suspenderam a aplicação dessas taxas e estão de acordo com esta medida concertada
com o governo, como se ouviu na peça anterior, o próprio presidente da Associação Cabo-Verdiana de Marinha Mercante estão de acordo com essa perspectiva que é preciso afinar essa aplicação. Em todas as outras linhas, pelo aquilo que nós percebemos, não haveria aumento para acima de 40%. Mas com esse ruído e com esse debate público, claramente nós chegamos à conclusão, primeiro, que é preciso fazer uma mexida para garantir a sustentabilidade do setor, não só do setor dos armadores, mas também dos operadores turísticos que usam os barcos roll-off para as transições ou para as transações comerciais entre as ilhas. Agora, é de facto também notório que é muito baixo o preço atualmente praticado para as transações e para as viagens entre ilhas das mercadorias. E os preços que nós recolhemos no mercado, reparamos, por exemplo, aqui no Mindeiro, ir até Baía das Gatas, ou até Lazarete, ou até a zona comercial, industrial de Mindeiro, sai mais caro do que ir até Santo Antão. Mas nós compreendemos que, a partir do momento que há, de facto, esse impacto brutal no nível de tráfego e nas operadoras, nós entendemos que é necessário suspender para compreendermos melhor as métricas de funcionamento desta linha em especial, e como não poderíamos apenas suspender a aplicação das cargas por uma questão de justiça também social, digamos assim, entre as empresas, nós decidimos, com a orientação do Sr. Primeiro-Ministro, mas também de todos os ministros com a área económica, suspender a aplicação e criar uma tarifa, um plano tarifário nacional com maior consistência, aplicando, fazendo aqui aquilo que é transferência para o ARME, que irá acontecer dentro de 2 meses no máximo. Portanto, muito bem, já percebi a lógica do seu raciocínio. Uma das medidas que sai da adenda que foi assinada entre a Cabo Verde Interilhas e o Governo de Cabo Verde vocês prometem introduzir mais 4 barcos aqui nas ligações interilhas. Até lá, que garantias é que os cabo-verdianos vão ter que vamos ter ligações seguras, vamos ter ligações a horas, enfim, porque os barcos não vão chegar amanhã, não é? Há um período de carência, digamos assim. Aqui fizemos um salto um pouco rápido de uma matéria de tarifas para um outro assunto, que são os barcos novos. Porque eu tenho também um tempo limitado para conversar consigo, por isso. Neste momento nós temos a funcionar os 3 barcos operacionais. Temos o Chiquinho a fazer na concessão, no serviço da concessão temos o Chiquinho a fazer a linha tradicional São Vicente-Santo Antão, temos Dona Tututa a fazer as demais linhas circulares entre as outras ilhas, e temos o navio Criola, que apesar de um pequeno incidente na primeira viagem à Ilha do Maio, continua operacional. E temos um incidente que aconteceu ontem, não é? Segundo imagens que eu pude perceber nas redes sociais. Mas temos também o navio Liberdade, que irá entrar em funcionamento a partir do dia 1 de maio. Portanto, nós temos aqui as condições mínimas. O plano B, o tal famoso plano B que nós temos, está totalmente financiado neste momento pelo Banco Mundial, mas eu não deixo de achar interessante que algo que nunca foi feito em Cabo Verde, que é um sistema de compra pelo Estado de 4 navios, tenha sido quase algo de chacota pela oposição. Repara, algo seria se nós não tivéssemos já mobilizado o financiamento, que é a parte mais importante. Neste momento temos uma equipa séria, competente, tecnicamente abalizada a fazer a avaliação dos navios disponíveis no mercado. O segundo corredor de trabalho que nós neste momento temos afincadamente a trabalhar tem a ver com a análise de orçamentos para a contratualização de construção de 1 a 2 navios novos. Neste momento já mas em relação a estes barcos, aumentou a indemnização compensatória que o Estado paga à empresa. Não seria mais lógico a empresa adquirir os barcos em vez de ser o Estado a comprar os barcos? O senhor na sexta-feira dizia que não vai ser gratuito, os barcos não vão ser de bordo, digamos assim, não é? Marco, a ideia, o peso fundamental e a ideia central é o Estado de Cabo Verde, pela primeira vez, terá barcos adaptados às suas águas da posse do Estado.
tal como o navio Criolla Liberdade, que são 100% posse da empresa Cabo Verde Fast Fair e são afretados pela empresa Cabo Verde Interilhas. Mas também permita-me, Marco, fazer aqui esse pequeno parênteses. A Cabo Verde Interilhas é tratada muitas vezes nos debates públicos nacionais como se fosse uma empresa estrangeira. É uma empresa com capital estrangeiro, sim, mas de direito cabo-verdiano, e do capital acionista fazem parte 49% de armadores nacionais que estiveram presentes no ato de assinatura. Esse é um primeiro parêntese. Agora, respondendo diretamente, os navios serão posse do Estado de Cabo Verde e serão afetados por afetamento à concessão. Digamos que vai ser uma espécie de leasing à concessionária, não é? Por afetamento. Isso significa que todo o valor mensal de afetamento dos navios será descontado no valor de indemnização compensatória. Mas, Marco, permita-me falar do novo contrato. O novo contrato, apesar da conversa da intransparência, nós não esperávamos nada do contrato do Sr. Presidente do PCP, mas vamos ser claros. Pela primeira vez temos um modelo financeiro com um teto financeiro estabelecido. Repare, em 2019, o valor reportado pela Cabo Verde Interilhas rondava os 298 mil contos. Já em 2020, em plena Covid, os valores subiram para 1 bilhão 151 milhões 723 mil. Ou seja, o disparo e o impacto do Covid foram brutais. Em 2021, em plena recuperação, esses valores situaram à volta de 880 milhões 647 mil 699. Em 2022 tivemos outra vez o impacto da guerra da Ucrânia e o preço do combustível, e esse valor voltou a ultrapassar 1 bilhão 299 milhões 866. Neste acordo nós conseguimos estabelecer um teto máximo muito inferior a esses valores dos anos anteriores, ou seja, 727 milhões 749 mil. O que também implica que com a entrada de 4 barcos novos da posse do Estado e os respectivos valores de afetamento, este valor vai abaixar. Também no contrato é claro que, aumentando a procura do setor dos transportes marítimos, nós descontaremos pelo valor, através do lucro e de uma maior rentabilidade da empresa, esse valor da indemnização compensatória. Mas, pela primeira vez no boletim oficial é publicado integralmente todo o acordo. Como é que podemos falar de intransparência, de um acordo onde todos os valores do pagamento indemnizatório anual, dos adiantamentos que nós teremos que fazer em conta dos valores em atraso do passado e em conta dos primeiros pagamentos por adiantamento, que é um novo modelo também que ainda está pouco debatido, nós acordamos adiantar essa verba para podermos ter a garantia que a empresa não anda em déficit e pode de facto prestar um serviço público de qualidade. E terceiro... Esta era uma questão que eu gostaria de lhe colocar, estas indemnizações compensatórias, que o Governo vai ter que avançar, penso eu, que 1 milhão e 300 mil contos por tranche, não é? São quatro tranches, mas mesmo assim o Governo vai ter que dar garantias bancárias a esta empresa, ou não? Não, as garantias são parte do acordo que já existiu no primeiro contrato e fazem parte de uma relação de boa-fé que nós temos, mas aqui temos a Comissão de Acompanhamento à Concessão, que é a comissão onde nós temos membros técnicos séniores do Ministério do Mar, a OASE do Ministério das Finanças, que irão fazer o acompanhamento da execução do contrato. Não é uma obrigatoriedade, só em casos excepcionais e perante o aval concreto do Conselho de Ministros. Portanto, aqui ao contrário também, mais uma vez, a comunicação que é feita pela oposição e por alguns economistas ligados à oposição, tem-se a ideia de que aqui temos um livro aberto onde o Ministério do Mar e o Ministro Abrão Vicente assinam cheques brancos à concessão. Existe uma estrutura de fiscalização que foi reforçada a partir deste novo contrato, dando também aos cabo-verdianos, através da publicação deste contrato em boletim oficial, a possibilidade de verificarem os horários, os barcos, o seu posicionamento, as horas de saída e uma maior capacidade, de facto, de criar previsibilidade. Ainda bem que me mostra esse papel. Quando um barco chegar atrasado ou quando as viagens forem canceladas, neste novo acordo, quais são as responsabilidades que a empresa vai ter? A Comissão de Acompanhamento de Concessões irá, através da Direção Nacional também de Políticas do Mar, fiscalizar sempre para perceber se as causas do atraso são imputáveis
à empresa ou se são de força maior. Isso também tudo aquilo que... O presidente da Cabo Verde Interilhas, só para lhe dar uma chega, o presidente da Cabo Verde Interilhas, numa entrevista que nos deu na sexta-feira, ele colocava parte dos atrasos nas infraestruturas portuárias que o país tem. Penso eu que ele até citava o caso da Boa Vista. Aqui é fundamental nós compreendermos o seguinte: os transportes marítimos são e foram durante os últimos, desde a independência nacional, claramente, um dos calcanhares daqueles de Cabo Verde. Por mais que a oposição recuse este facto, não havia uma sistemática, um pensamento estratégico para o transporte marítimo em Cabo Verde. Mas o Governo prometeu melhorar isto durante a primeira legislatura. Permita-me terminar o raciocínio. Pela primeira vez, em 2019, o Estado desenha as 7 linhas, que neste contrato passa para 5 por causa da disponibilidade dos navios, mas o que nós acreditamos que é o serviço mínimo estabelecido a partir deste contrato. Como aqui já se disse vastas vezes, havendo demanda no mercado, a empresa é obrigada a corresponder, colocando mais navios à disposição das linhas. O que aqui está é, pela primeira vez, temos de facto o Estado a liderar um processo de empoderamento do setor dos transportes marítimos. E é aqui que entra, e não por obrigatoriedade ou pedido da Cabo Verde Interilhas, entra a necessária mudança das tarifas e a sua atualização. Nós compreendemos que, como este não é um processo que espera 17 anos no caso das cargas e 11 anos no caso das passagens dos passageiros, nós compreendemos que, havendo ruídos e não havendo todo o afinamento, o Governo decidiu suspender a tarifa, mas num horizonte claro de, sentados à mesa com todos os players, encontramos rapidamente uma solução para equilibrar tanto a necessidade de termos os transportes marítimos, os armadores com sustentabilidade, como também garantir que os operadores que usam os barcos para fazer o transporte de mercadoria não tenham, de facto, prejuízos elevados e, principalmente no momento de transição de crise, as populações não sintam o enorme peso das subidas que, de facto, nós analisamos, temos que fazer a meia-culpa, porque os ruídos criados são parte de uma comunicação que não funcionou totalmente, mas, como é óbvio, eu, enquanto Ministro do Mar, não preciso que outras pessoas saquem essa responsabilidade. Ao final do dia... E acredita que com este recuo, digamos assim, os ânimos vão se serenar? Não, os ânimos devem serenar, como tudo na vida. Nós aqui temos de ter a humildade de perceber quando uma medida de política, pensada de uma forma estratégica, não para beneficiar a empresa Armas ou a empresa Cabo Verde Interilhas ou a Polaris, é posta em causa. E digo outra vez, em concertação com todos os players interessados. A aplicação numa linha em que, por consenso e por dinâmica de mercado, a cubicagem e o peso não eram aplicadas, provocou uma consolidação de uma tabela, aliás, que nunca, em nenhum momento foi aplicada, provocou estes ruídos, e nós compreendemos que não se podem fazer reformas estruturais no país no meio do ruído e, principalmente, contra a vontade dos operadores económicos. Nós ouvimos com muita atenção a declaração do Sr. Presidente da Associação Cabo-Verdiana de Marinha Mercante e estamos alinhados neste pensamento que é preciso equilibrar. Mas também, como ele muito bem disse, o diálogo é a melhor chave, é por isso que nós chegamos a um entendimento entre o Governo e os armadores, no sentido de suspendermos a parte da carga, exatamente para encontrarmos aqui um ponto de consenso, de realçar aqui as declarações do armador do navio Armas, que disse claramente que a reforma e o modelo foi muito tímido em relação àquilo que devia ser feito. E, Marco, permita-me fazer esta nuance. Muito rapidamente, que a nossa conversa já vai longa. Sim, não, fazer esta nuance. Muitas vezes as reformas mais dolorosas têm esse impacto. Nós lamentamos o ruído, mas é bom que todo mundo tenha consciência que este trabalho terá que ser feito mais cedo ou mais tarde. O que nós também decidimos ontem, em sede de um mini Conselho de Ministros, dos Ministros com Pasta Económica, é que teremos, de certa forma, de criar um quadro em que, mesmo no momento em que a regulação passe para a agência multissetorial, nunca se venham a ocorrer impactos de regulação com esta força a nível do aumento de
cobrança e dos preços. Portanto, nós estamos cientes, estamos a aprender com esta situação e é com toda a humildade que fazemos esse recuo quanto ao tarifário das cargas, no sentido de encontrarmos um ponto de diálogo, no sentido de irmos de encontro às expectativas dos comerciantes e dos proprietários, que também compreendemos, fizeram um investimento para ter acesso a esse trabalho. Portanto, eu creio que nós fomos eleitos para ter esta compreensão e termos essa humildade, e não há nenhum mal, não há nenhuma vergonha em reconhecermos que é preciso dar um passo atrás para juntos criarmos uma solução que seja mais adequada para todo o setor dos transportes marítimos, do comércio e das empresas, e que promova o desenvolvimento de todas as ilhas. Muito bem, Sr. Ministro, uma última questão, gostaria de ouvir a sua resposta, se fosse possível, em menos de 2 minutos. O Sr. é Ministro da Cultura, hoje é Dia Internacional do Livro. Como tem funcionado o plano de leitura? Nós estamos a ler mais, os cabo-verdianos precisam de ler mais. Como é que o Ministério olha para este Dia Internacional do Livro? Eu acho que subestima-se o número de leitores em Cabo Verde. No ano passado, nós fizemos o número de a principal receita da Biblioteca Nacional tem sido as feiras de livro. Portanto, os cabo-verdianos têm uma ânsia por leitura. Nós estamos a trabalhar juntamente com o Ministério das Finanças a isenção total da importação de livros, mas também benefícios especiais para as editoras cabo-verdianas. Neste momento, temos essencialmente a Biblioteca Nacional tem estado a tentar colmatar, por exemplo, a ausência ou a inexistência de clássicos no mercado. Já editamos praticamente todos os clássicos da literatura cabo-verdiana, vendendo a um preço simbólico de 400 e 500 escudos, e o Plano Nacional de Leitura está a ter um impacto enorme, mas não tínhamos equipa, acabamos de contratar uma consultora internacional e, obviamente, o desafio do Plano Nacional de Leitura é ele passar a quase a 100% a ser liderado pelo Ministério da Educação, porque o Plano Nacional de Leitura é uma árvore cujas raízes têm que estar no sistema de ensino. E é preciso que os professores leiam para que os alunos aprendam com o exemplo, mas também é preciso que os pais leiam. O meu grande desafio é que os pais que me estão a ouvir neste momento em horário nobre façam o ensinamento às crianças, não dizendo para irem ler, mas lendo em casa e tendo livros em casa. É o melhor exemplo que se pode passar. Portanto, hoje é um dia para celebrar, mas também um dia com algum entusiasmo, onde se saúde os autores cabo-verdianos, as autoras cabo-verdianas. Eu continuo a ter grande esperança, porque um país com menos de meio milhão de habitantes, ter 2 prémios Camões e temos uma pesquisa muito interessante que vai vir agora ao lume na língua cabo-verdiana, é sem dúvida um país que é preciso não ter muita pressa e percebermos que há muita boa literatura cabo-verdiana também a ser produzida e que virá à estampa muito em breve. Muito bem, agradeço ao Ministro Abrão Vicente, Ministro do Mar e também Ministro da Cultura. Olhamos para a aplicação das taxas referentes às novas tarifas marítimas que entraram em vigor aqui em Cabo Verde e que depois provocaram uma série de constrangimentos e que também provocaram uma série de reações. E olhamos também para o Dia Internacional do Livro.